Hoje a gente vai falar sobre a Coca Zero. E aí, será que engorda? Será que faz mal? Nós vamos separar os fatos da ficção. 1. Coca-Cola causa câncer? Então vamos começar falando sobre o maior medo de todos, o câncer. Estudos recentes da EFSA, que é a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, confirmaram que o aspartame, que é o adoçante artificial usado na Coca-Cola, ele é totalmente seguro para consumo humano das quantidades normais. E vale mencionar que as pesquisas feitas com o aspartame, que levantaram suspeita sobre ele, foram feitas em modelo animal e foi consumido uma quantidade exorbitante por dia, muito além do que um ser humano consumiria normalmente. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o limite seguro seria até 15 latas por dia de coca, Então, tu pode ficar tranquilo, tu pode beber tua coca aí pós-almoço, pós-janta, 2 copos, que não vai ter nenhum impacto. 2. Dores de cabeça e sintomas neurológicos. E é verdade que algumas pessoas podem relatar dores de cabeça ao consumir adoçantes artificiais, mas na prática a gente vê que isso é muito raro mesmo. E é difícil que o consumo de Coca Zero pode estar te dando dor de cabeça de fato. Isso é muito mais comum quando a gente vê restrição de sono, Privação de sono, desidratação, estresse. É muito mais comum dores de cabeça relatado a esses pontos que propriamente o consumo de Coca Zero. Então é muito importante ver o teu contexto de saúde, de uma forma mais ampla, antes de você culpar exclusivamente a Coca Zero. Se tu realmente tirar ela da tua dieta e parar as dores de cabeça, tu conseguir por modo de exclusão identificar esse problema, aí sim. Mas olha, seria 1% dos casos ou menos, é bem raro mesmo. 3. Coca Zero prejudica a saúde do intestino? Alguns estudos recentes mostraram que o açúcar comum e até o stevia, que é um adoçante natural, em comparação com o aspartame, um adoçante artificial da Coca Zero, não teve um impacto significativo na microbiota dessas pessoas que consumiram. Nosso intestino ele é muito bom em se ajustar e se adaptar a tudo que a gente come ao decorrer do tempo. Alguns outros estudos mostraram que sim, para as pessoas que têm uma microbiota mais sensível, os adoçantes artificiais podem impactar isso a certo nível, Mas os resultados foram controversos, porque algumas pessoas tiveram até um impacto positivo desses adoçantes artificiais, fazendo com que as bactérias que foram impactadas no intestino foram bactérias boas. Então a gente não pode cravar que sim, os adoçantes fazem mal ao nosso intestino. É muito mais inteligente a gente pensar numa dieta balanceada com a introdução de alimentos saudáveis, ricos em fibras vegetais, grãos integrais, fazendo com que nessa refeição rica em fibras, mesmo que a gente consuma Coca Zero até numa quantidade moderada, razoável, não vai ter impacto nenhum prejuízo na nossa microbiota intestinal. Muito pelo contrário, a gente vai ter um benefício, pois a gente vai estar comendo esses alimentos fibrosos e saudáveis. 4. Danos nos dentes. Sim, os refrigerantes realmente fazem muito mal para os dentes, principalmente pelo ácido fosfórico e também pelo corante que está nos ingredientes. Mas vale lembrar aqui que a Coca normal, sem ser a zero, ela é muito pior para os nossos dentes devido ao açúcar que contém nos ingredientes, fazendo com que é muito mais fácil a chance de a gente ter cáries com o tempo desse consumo. Se tu é fã de Coca Zero e quer continuar o consumo, mas tentando minimizar o prejuízo nos teus dentes, o que tu pode fazer é utilizar um canudo, fazendo com que a bebida não tenha um contato direto com os teus dentes, fazendo com que tu tenha uma manutenção da questão do esmalte e também, se tu fez algum branqueamento, algum clareamento, tu deseja fazer com que que dure por mais tempo. Além disso, é muito importante tu não escovar os dentes imediatamente após o consumo de bebidas ácidas, porque isso pode aumentar ainda mais o desgaste. Espere pelo menos 30 minutos para fazer, para fazer a escovação, para tu não ter esse prejuízo. 5. Impacto na insulina e na diabetes. Já ouviu falar que a Coca Zero impacta na insulina ou causa diabetes? A preocupação é que o doce, mesmo que não tenham calorias, estimularia o nosso cérebro a achar que a gente está consumindo doces e liberaria essa insulina. No entanto, estudos mostraram que esses efeitos são de fato mínimos ou até inexistentes na maioria das pessoas. Para quem já tem diabetes ou tem uma resistência à insulina, a Coca Zero pode ser uma grande aliada para conseguir largar as bebidas açucaradas que realmente têm um prejuízo,
facilitando, né, a perda de gordura e melhorando a vida dessa pessoa, deixando ela muito mais saudável. 6. Desejo por açúcar e rebote. Sim, refrigerantes podem aumentar o desejo por doces, mas na prática a gente vê que isso acontece em situações muito específicas, como uma dieta muito restritiva, por exemplo. Uma forma de evitar esse rebote, né, e facilitar um pouco a aderência utilizando a nossa dieta, a nossa aliada. Nessa refeição que tu vai consumir a Coca Zero, você pode consumir proteínas ou gorduras saudáveis, estabilizando a saciedade, né? E também é muito importante dizer que se tu tá numa dieta restritiva, se tu tá numa dieta de perda de gordura, em déficit calórico há muito tempo, é muito normal que os teus hormônios regulatórios, como a leptina, né, como a grelina, se autorregulem e causem muito mais fome em você. Então a gente tem, às vezes, uma falsa impressão que é o refrigerante, é alguma outra coisa que está causando essa fome, essa vontade de doce, mas é o próprio mecanismo do corpo, né, te dando fome, regulando esses hormônios, porque tu vem numa dieta restritiva há muito tempo. Então, nem sempre, necessariamente, a culpa é do refrigerante. Conclusão. Então, Coca-Cola é bom ou ruim? Depende do contexto. Na grande maioria das pessoas, a Coca Zero é sim uma grande aliada na perda de peso e na aderência a dietas, sendo uma opção muito segura e útil para a gente reduzir as calorias do nosso dia. Mas como tudo na vida, o veneno está na dose. O equilíbrio é o ponto aqui mais importante. Dando um relato pessoal agora para finalizar esse vídeo, nessa preparação que eu fiz, né, para o Sardinha Classic aí alguns meses atrás, eu utilizei muito adoçantes durante a fase de preparação e realmente me ajudava muito no controle de doce e nas vontades, tá? Muitas das vezes, inclusive, quando eu estava com muita fome, eu consumia uma bebida com adoçante e tirava a minha fome. Isso não aconteceu só comigo, eu tenho feedbacks de outras pessoas que tiveram o mesmo efeito. Como, claro, para outras pode ter o efeito inverso. Então é muito importante tu entender o teu contexto, entender o que está funcionando, o que não está funcionando para ti e adequar conforme é o teu objetivo e os teus resultados. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Põe aqui nos comentários se tu consome Coca Zero, se tu não consome, se ela te dá mais fome, sei lá, tira a tua fome, enfim, eu quero saber tudo. Se tu quer acompanhar mais vídeos como esse, já se inscreve aqui embaixo no canal, dá o like se tu gostou desse vídeo e é isso aí. Até o próximo vídeo, um abraço e fui.